Glória a Deus. Meus queridos, vamos ler 2 Samuel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Até o 15. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim, Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Amém? Meus irmãos, nós estamos no mês de falar sobre família sacerdotal. Nós estamos construindo esse sacerdócio, falando a respeito desse sacerdócio na nossa família. E eu quero falar aqui dessa história, principalmente deste homem chamado Obed-edom. Obed-edom, ele foi agraciado por ter a arca do Senhor em sua casa. E a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do concerto, são alguns nomes para se referir ao mesmo objeto. Era o item mais precioso de todo Israel. Porque a arca da aliança, a arca do Senhor, simbolizava realmente a presença de Deus com o seu povo. Onde a arca estava era uma representação de que Deus estava ali fisicamente com o povo de Israel. Esta arca foi dada a Moisés, todo o projeto, as medidas, os materiais, como ela deveria ser construída, o que deveria ir dentro dessa arca, tudo foi dado a Moisés em detalhes, quando ele estava ali no Monte Sinai recebendo de Deus a revelação, juntamente com todo o tabernáculo. E essa arca então simbolizava, representava a presença de Deus. Quando Israel estava em guerra, a arca do Senhor estava com eles, e eles venciam a batalha. No tempo do deserto, Moisés ia à frente junto ao povo, a arca do Senhor estava ali. Quando a nuvem parava, eles montavam o acampamento, tinha um lugar específico para a arca, e ali a arca do Senhor estava. Quando a nuvem se movia, eles se moviam junto, desmontavam o acampamento, os levitas iam levando a arca em seus ombros. Toda a reverência ali, todo estava sendo construído, sendo posto, porque Deus estava habitando junto com o povo através da arca da aliança. E a arca é uma figura de Cristo do Antigo Testamento. Esta arca era feita de madeira de acácia, uma madeira dura, mas por fora era revestida de ouro, e muito ouro, por dentro e por fora. E ali no seu interior tinha madeira. Isso aponta para a natureza de Cristo, madeira, natureza humana, ouro, natureza de glória, natureza divina, natureza eterna, natureza gloriosa.
A arca, como eu falei, representava a presença de Deus. E agora Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é Deus habitando em nós. Ele é a manifestação plena da presença divina. Dentro da arca estavam as tábuas da lei. Agora Jesus vem e ele cumpre a lei. Dentro da arca tinha um pote com maná, que era a provisão que os israelitas receberam no deserto. Não tinha alimento, mas Deus mandava o alimento do céu. E eles então preparavam, formavam ali um pão e se alimentavam todos os dias. Deus derramava essa provisão. E quando Jesus vem, ele declara: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento, ele é a nossa provisão. Dentro da arca também havia a vara de Arão, que representava a autoridade e o sacerdócio. Jesus, ele vem e através da revelação da Bíblia nós sabemos que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. A tampa da arca era o propiciatório, era chamado propiciatório, que é onde acontecia o sacrifício uma vez por ano para remir todos os pecados de Israel. Então, uma vez por ano, o sacerdócio adentrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo ali do templo, e então ele sacrificava o animal e aspergia o sangue na tampa da arca. Por isso se chamava propiciatório. E Jesus, ele vem para ser o sacrifício perfeito, o sacrifício dos sacrifícios. Através do seu sangue nós fomos comprados por Deus, através do seu sangue nós fomos perdoados, através do seu sangue nós fomos redimidos. Então a arca, ela aponta para Cristo, a presença de Deus. A arca também era um símbolo de santidade. A arca representava a santidade e o poder de Deus. E nesse pequeno trecho que nós lemos, nós vemos o quão santo era a arca. Existia uma forma da arca ser levada. Somente um grupo seleto de pessoas podia se envolver nesse serviço. E aqui nós vemos que Uzá, que era filho de Abinadab, ele tocou na arca. E não se pode tocar na arca. E então o que aconteceu? Ele foi morto. Por tamanha santidade, tamanha presença ali. E o poder de Deus. Uma pessoa bem intencionada não queria fazer com que a arca caísse. Mas não se pode tocar. É lei, é regra. Vou aprofundar um pouco isso mais adiante. Mas eu queria apontar sobre a santidade, sobre o poder. A arca também representava isso. E nós vemos Cristo como o santo. Nós vemos o Cristo como o poderoso. Só Ele, nós só temos acesso a Deus através dEle. Ele é o caminho. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da salvação. Ele é a vida eterna. É somente através de Cristo que nós podemos acessar a presença de Deus. Então a arca, ela representava tudo isso. Era o símbolo mais importante de toda uma nação, de todo um povo. Era a representação de Deus aqui na terra. E dado o momento ali da história de Israel, nos dias do sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Um chamado Ofni e outro chamado Finéias. E Israel estava em guerra com os filisteus. Os filisteus e Israel são povos que viviam em constante guerra. E no tempo do sacerdote Eli, seus filhos Ofni e Finéias estavam à frente ali também participando do sacerdócio. Porém eles eram homens totalmente morais. Eles eram homens que não seguiam os preceitos de Deus, apesar de ser sacerdotes. Apesar de servir no templo, apesar de servir ali onde estava a arca do Senhor. Eles eram homens totalmente pagãos, eles eram homens que se prostituíam, tinham relação com prostitutas. Eles não eram homens dignos de estarem ali, servindo ao Senhor. Então, isso traz ira. O Senhor se ira contra Eli, que não soube direcionar os seus filhos. Deus se ira contra Ofni e Finéias. Então, na guerra contra os filisteus, Deus permite que a arca da aliança seja levada. A presença de Deus agora foi levada de Israel. No meio da guerra, Ofni e Finéias são mortos. Os filisteus pegam a arca, levam para seu território. E então Eli fica sabendo dessa notícia. E quando ele fica sabendo, ele cai da cadeira de tamanho espanto e ele morre. E uma das esposas ali de Ofni e Finéias, ela estava grávida. E ao ficar sabendo ali que seu marido tinha morrido, na hora ela dá à luz e ela morre nesse parto. E antes de morrer, ela dá o nome do filho dela de a glória de Israel, a glória de Deus se foi de Israel.
Agora a presença de Deus não está mais em Israel. Essa criança, ela é marcada por esse nome. A glória de Israel se foi. Deus não está mais entre o nosso povo. Porque ela ficou sabendo que a arca tinha ido. Agora o símbolo de maior importância, algo que representava a presença física de Deus, agora não estava mais em Israel. A mensagem era que Deus agora não estava mais com o seu povo. Deus não estava mais naquela nação. Mas a presença de Deus tinha sido levada para uma nação estrangeira, para uma nação pagã, para uma nação que não adorava ao Deus vivo. E é muito doido quando nós vemos o decorrer da história ali em 1 Samuel capítulo 6, 1 Samuel capítulo 5. Nós vemos que quando a arca chega até o território filisteu, ela é levada até o templo de Dagon, o deus a qual os filisteus adoravam, um dos deuses, né? Os filisteus adoravam muitos deuses. E eles colocam a arca da aliança, a arca da presença de Deus, num templo pagão, de um deus pagão. Passa a noite, eles ouvem algumas coisas. De manhã, eles vão até o templo e veem a estátua de Dagon no chão. Eles estranham aquilo e falam, meu, o que deve ter acontecido? Eu ia falar, meu Deus, né? Meu Dagon, o que aconteceu? Dagon está no chão, diante da arca. Eles então pegam a estátua de Dagon, levantam, colocam ali de novo. Passa o dia, passa a noite. No dia seguinte eles vão lá adorar, prestar culto a Dagon. E quando eles veem, as mãos de Dagon estão cortadas, a cabeça de Dagon está cortada, e novamente ele está prostrado diante da arca da presença de Deus. E eles ali se aterrorizam. Eles falam, mas novamente o que aconteceu diante dessa arca? Então reúne sacerdotes ali, sacerdotes dos filisteus, o que aconteceu, o que é esse objeto, o que é isso? E então eles têm o conhecimento de aquilo representava a presença do Deus vivo, a presença do Deus de Israel. Então eles se enchem de temor, porque eles tinham a estátua de Dagon, um Deus que tinha olhos, mas não vê, um Deus que tinha ouvidos, mas não ouve, um Deus que tinha mão, mas não se movia, e que se curvava diante do Deus que tudo vê, o Deus que tudo ouve, o Deus que tem bocas e fala, o Deus que tem mãos e toca. Deuses falsos se curvam diante do nosso Deus. E então eles mudam a arca para outra cidade, enviam essa arca para outra cidade, ainda assim filisteia. E por onde a arca passava, a calamidade acontecia. Teve um certo povoado que ficou cheio de úlceras, que ficou cheio de hematomas, cheio de hemorroidas. Depois veio a infestação de ratos. Então a arca, a presença de Deus, traz total calamidade sobre aquele povo. Porque não serviam a Deus, não sabiam quem era Deus. Eles tinham a presença de Deus ali entre eles, mas o resultado foi calamidade, o resultado foi as piores coisas do mundo. De certa forma que eles reúnem novamente sacerdotes e falam, a gente tem que dar um fim nisso, não tem como a gente ficar com isso. E um sacerdote do povo filisteu se levanta e fala, olha, vocês têm que devolver essa arca, senão vai trazer cada vez mais calamidade. E não é de qualquer jeito que tem que devolver a arca não. Façam a carroça de bois, façam sacrifícios, façam úlceras de ouro. Olha só isso, eles fizeram hemorroidas e ratos de ouro para levar como oferta a Deus, porque eles tinham discernimento que para carregar a arca de Deus envolviam sacrifícios. E então eles colocam a arca em carro de bois, com todas essas ofertas, todas essas oferendas, e tocam a arca do Senhor para o território de Israel. E a arca vai, os bois conduzem a arca até o território de Israel. E chega essa arca então à casa de Abinadab. E a Bíblia vai nos contar. Pode abrir por favor Samuel capítulo 7, do verso 1 ao 2. 1 Samuel capítulo 7, verso 1 ao 2. Samuel capítulo 7, verso 1 e 2. Eu acho que esse eu não coloquei na lista, né? Deve ter passado. Boa. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. O 2. Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Então a arca agora é devolvida pelos filisteus e é levada até Kiriat Jearim, na casa deste homem chamado Abinadab.
E ali há uma consagração, os seus filhos são consagrados para cuidar da arca, cuidar da presença de Deus. E essa arca fica lá por 20 anos. A presença de Deus fica na casa dessa família por 20 anos. E é só esse relato que nós vemos. Nós só podemos aqui, através da Bíblia, entender que aquela arca ficou ali 20 anos e não aconteceu nada. A Bíblia aqui não traz nenhum relato do que pode ter acontecido. É claro que essa família se empenhou em cuidar da arca. Afinal, ficou lá por 20 anos. Mas não aconteceu nada. A presença de Deus estava naquela família, mas não houve transformações, não houve mudanças. Por 20 anos, eles viviam constantemente ali, diante da presença de Deus, diante da arca da aliança, mas nada se aconteceu. Então eu quero pular aqui para o texto que nós lemos, em 2 Samuel capítulo 6. A Bíblia vai nos dizer que Davi, então, ele reúne agora 30 mil homens, ele assume o trono. Durante esse tempo, 20 anos na casa de Abinadab, Saul era o rei. E ele não fez questão nenhuma de ter a arca próximo de si. Pelo contrário, deixou a arca lá na casa de Abinadab. Mas, em 2 Samuel capítulo 6, Davi agora tinha sido consagrado rei de Israel. Tinha assumido a posse, né, de todo o território de Israel. Agora ele era o rei de todo o território. E a primeira coisa que Davi faz como rei é: eu quero trazer a arca da presença de Deus agora para a minha cidade. Davi tinha acabado de conquistar Jerusalém, conhecida como a cidade de Davi. E agora ele prepara tendas para que a arca do Senhor pudesse habitar ali. E ele vai reunir 30 mil homens. E fala: olhem, vão até a casa de Abinadab, na colina, e traga a arca do Senhor. Vamos juntos fazer isso. Então Davi, junto com 30 mil homens, vão até a casa de Abinadab, junto com os levitas, instrumentos, harpas, toda aquela festa montada para trazer a arca do Senhor, a presença de Deus agora, novamente para a cidade de Davi, para Jerusalém, onde o trono do Senhor estaria estabelecido ali. Davi, ele olha para tudo que aconteceu e fala: eu não posso ficar sem a presença de Deus, eu não posso reinar se Deus não estiver aqui comigo. E com toda a boa intenção, a Bíblia vai dizer no versículo, deixa eu abrir aqui, se não me engano, no versículo 6. Na verdade, versículo 3. Vai dizer que puseram a arca de Deus numa carroça nova. Olha só aqui, o texto quer destacar isso, não era qualquer carroça. Não era qualquer veículo ali que estava transportando a arca. Era um veículo novo, era uma carroça nova. Davi deve ter feito somente para transportar a arca nesse trajeto. Então eles colocam a arca ali nos carros, na carroça de bois. E mesmo que novos, como enfatiza a Bíblia. Mas o fato é que Deus não se impressiona com nada que a gente faz. Para Deus não é novidade, para Deus não é impressionante. Existia uma forma de carregar a arca. Eu contei aqui que quem carregou a arca com carroças foram os filisteus. Um povo que não tinha temor a Deus, um povo que não conhecia Deus. A arca, existia uma lei que dizia que somente os levitas poderiam levar. A arca tinha argolas, onde tinha que colocar ali um varão, né, um bastão. E então os levitas tinham que levantar esse bastão, colocar em seus ombros e então caminhar. Mas parece que Davi não se atentou à lei. Ele quis impressionar a Deus construindo uma carroça nova. Mas Deus não se impressiona. Então colocam ali a arca sobre a carroça. Uzá vai na frente, Aiô vai atrás. Os dois filhos de Abinadab conduziram ali a presença de Deus de volta para a cidade de Davi. Mas acontece que no percurso os bois tropeçam. Pode avançar nos versículos, tá? Enquanto eu vou falando, vai avançando. No percurso os bois tropeçam. Quando chegaram ali na eira, num lugar ali de plantação, num lugar de pecuária, os bois tropeçam e caem. E quando os bois caem, obviamente a carroça foi caindo junto. Então Uzá, ele estende a sua mão para segurar a arca de Deus. Pensa no cenário, o objeto mais importante de Israel. Simbolizava a presença de Deus. A presença de Deus estava ali, sendo levada para Jerusalém, a cidade do rei Davi. Você está lá na frente, certo? Levando ali a arca junto ali com toda aquela festa, aquela música, aquela adoração toda. E de repente os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá, talvez ali na sua boa vontade, ele vai colocar a mão. Ele vai colocar a mão para tentar impedir com que a arca caia.
Mas o problema é que com isso, Uzá morre. E Davi, após essa morte, ele teme. Ele fica irado com o Senhor e fala: Senhor, como que eu posso levar a arca para a cidade? Como que eu posso me relacionar com a sua presença? Eu fiz aqui tudo, eu montei tudo. Eu preparei carros de bois novos. O Uzá estava bem intencionado, ele quis proteger a arca e morreu. Como que vamos fazer? O que vai acontecer? E eu quero trazer aqui algumas lições. A primeira, tenha consciência e valorize a presença de Deus na sua casa. A arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. A presença de Deus por 20, não era 20 dias, meus irmãos, não era 20 meses, mas eram 20 anos, 2 décadas. Estava ali na casa de Abinadab e nada tinha acontecido. Eles se acostumaram com a presença de Deus, sabe? Era só mais um objeto ali, estava tudo certo. E muitas das vezes isso acontece conosco. A gente se acostuma com a presença de Deus, mas a verdade é que a presença de Deus está em nossas casas, meus irmãos. Obed-edom era levita. Ele era nascido na cidade levítica chamada Gat-Rimon. E essa aqui tem uma certa incoerência. Se você for pesquisar, algumas pessoas dizem que Obed-edom na verdade era filisteu da cidade de Gat. Mas já já você vai entender que ele era levita da cidade de Gat-Rimon. Era uma cidade levita. Por isso a Bíblia, quando vai mencionar Obed-edom, fala que ele era giteu, ou então geteu. E então ele, após esse episódio, né, de Uzá ali morrer, Davi fica frustrado, irado, preocupado, e fala: o que vai acontecer com a arca agora? Eu trouxe da casa de Abinadab, mas eu não vou conseguir levar até Jerusalém. Mas ele escolhe ali a casa de Obed-edom. E Obed-edom, ele aceita a responsabilidade de abrigar a arca da aliança em sua casa. Isso conhecendo tudo que ela representava. Ele era levita. E ele conhecia também o que havia acabado de acontecer. A arca acabara de matar Uzá. Imagine você estar na sua casa com a sua família. E então o rei chega e fala assim: olha, agora você vai ficar com a arca aqui. Mas você sabe que a arca tinha acabado de matar o filho de Abinadab. A arca tinha causado destruição, rompimento ali naquela família. Mas Obed-edom, ele era levita. Ele sabia como lidar com a presença de Deus. Obed-edom, ele conhecia os preceitos do Senhor, ele sabia a profundidade que era ter a arca, ele sabia a profundidade que era ter a presença de Deus em sua casa. Receber a arca não era trivial, principalmente após o acontecimento com Uzá. E ele sabia que isso envolvia temor e reverência. Ele sabia que não era de qualquer jeito que ele iria abrigar a presença de Deus em sua casa. Aleluia. Meus irmãos, que dia maravilhoso que o Rei da Glória chegou até nós e falou assim: eu vou morar na sua casa. Meus irmãos, que dia maravilhoso quando nós, inimigos de Deus ainda, fomos agraciados com a presença dEle em nossas vidas, com a presença dEle em nossa casa. Aleluia. E o relato bíblico vai dizer que a partir daquele dia, a partir de quando Obed-edom ele aceita a presença de Deus, nunca mais ele foi o mesmo. A família dele nunca mais foi a mesma. O casamento dele nunca mais foi o mesmo. Os filhos dele nunca mais foram os mesmos. As gerações dele nunca mais foram as mesmas. Obed-edom, ele não só aceita, porque o trecho vai dizer no versículo... No versículo 10, vai dizer com que Davi fez com que a arca fosse levada para a casa de Obed-edom, ou seja, foi uma imposição. Davi falou: leve a arca para lá, não quero saber. Leve a arca para a casa de Obed-edom. Então Obed-edom ele não só aceita, não só recebe, mas faz isso com reverência e faz isso com devoção. Obed-edom ele compreende o valor incomparável da presença de Deus, e isso muda totalmente o destino da família dele. A presença de Deus ficou por 20 anos na casa de Abinadab, não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom ficou por 3 meses e aconteceu tudo. Se em 20 anos na casa de Abinadab nada tinha acontecido, em 3 meses na casa de Obed-edom tudo aconteceu. Versículo 11 diz assim: assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua casa.
Versículo 12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de uma verdade e a Bíblia ela deixa clara essa comparação. Quem nós somos? Abinadab ou Obed-edom? Quantos anos nós servimos ao Senhor? Quantos anos a nossa casa serve ao Senhor? O que tem acontecido? Como nós temos tratado, como nós temos levado, como nós temos agido com essa verdade de que a presença de Deus está em nossas casas. O que tem acontecido com isso? Porque a palavra do Senhor vai dizer também que onde Deus está, alguma coisa acontece. No território filisteu, onde não havia reverência, onde não havia conhecimento de Deus, calamidade, morte, úlceras, pragas, infestações. Na casa de Abinadab, que conhecia a Deus, era um israelita, mas que não valorizou, tratou, tudo bem, eu vou cuidar aqui, eu vou zelar aqui, mas não colocou no patamar mais elevado, não valorizou a presença de Deus como deveria ser valorizada. A arca ficou por 20 anos, não aconteceu nenhuma calamidade, mas também nenhuma bênção. Mas na casa de Obed-edom, o levita, que conhecia a arca, que conhecia o tamanho de quando ele foi agraciado, o tamanho da graça que ele tinha em receber a arca em sua casa em 3 meses, a Bíblia vai nos dizer que tudo mudou. Ele foi abençoado em tudo. O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem. Quem nós estamos sendo, meus irmãos? Abinadab ou Obed-edom? O que tem acontecido em nossa casa? Bênçãos ou destruição? Meus irmãos, nós não devemos deixar que a correria do dia a dia apague o Espírito Santo. Quando nós lemos, não apagueis o Espírito Santo, a primeira coisa que a gente pensa é num culto avivado, é aquela coisa acontecendo, mas isso está dizendo também sobre nossas casas. Não apague o Espírito Santo, não apague a presença de Deus da sua casa, da sua vida. O tempo de hoje, a geração que nós estamos vivendo, tudo que está acontecendo, é para nos deixar cada vez mais cegos. A correria do dia a dia, de trabalho, de estudo, de filho e tal, aquela coisa, a casa para limpar, as coisas para fazer, não podem apagar a presença de Deus em nosso lar. Nós não podemos aceitar a mesmice ali, tá tudo bem, eu sei que Deus está aqui, mas eu não presto culto a Ele. Eu sei que Deus está aqui, mas eu vou ligar minha televisão que é mais importante. Eu sei que Deus está aqui, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Marta, Marta. Devemos valorizar a presença de Deus. Deus está em todos os lugares, meus irmãos, isso é uma verdade. Porém, Ele manifesta a sua presença onde Ele é adorado, onde Ele é honrado. Deus só manifesta a sua presença e sua glória. Deus ele só manifesta a sua presença e sua glória onde Ele é honrado. Onde sabem lidar com sua presença, onde sabem honrar a sua presença. Aleluia. Isso, meus irmãos, exige compromisso. Exige reverência em se colocar diante de Deus e colocar Deus no centro de tudo. Existe um posicionamento da nossa parte ao entrar em nossas casas e falar: Deus, aqui o Senhor está no centro de tudo. Deus, aqui eu levanto um altar de adoração ao Senhor. Deus, nessa casa, na nossa família, é o Senhor quem é adorado. Isso exige de nós um posicionamento. Eu imagino que quando Obed-edom ele recebe a arca da aliança, ele reúne sua família, então fala: olha família, o que nós estamos recebendo aqui é a presença de Deus. Olha esposa, olha filhos, aqui nós estamos recebendo a presença de Deus. E ele então ensina essa família a como lidar com a presença de Deus. Não é de qualquer jeito, dia e noite precisa ter adoração. Eu imagino ali Obed-edom reunindo sua família e dando todas as recomendações. Olha, a arca é assim, aqui dentro está isso. Então nós devemos ter reverência. Nós somos agraciados sim com a presença de Deus, mas isso tem muitas implicações. Não devemos mais andar de qualquer jeito. Essa casa não pode mais estar empoeirada, precisa limpar todo dia. Agora não pode deixar mais meia jogada não, precisa guardar. Toalha molhada em cima da cama não, a presença de Deus está aqui. Louça suja na pia não pode imundícia, porque a presença de Deus está na casa. E onde a presença de Deus está é um ambiente santo, um ambiente puro. Onde a presença de Deus está não pode haver grito, não pode haver xingamento, porque a presença de Deus está lá. Uau! Nós devemos estabelecer uma rotina de oração, leitura da palavra e uma vida de devoção em nossas casas.
Famílias que oram juntas, leem a Bíblia juntas e adoram juntas, elas experimentam a bênção de Deus de uma maneira especial. Famílias que oram juntas, que adoram a Deus juntas, que leem a palavra juntas, que têm um momento de devoção juntos, experimentam uma bênção especial do Senhor. Nas nossas casas, nós devemos construir uma atmosfera onde a presença de Deus é bem-vinda e valorizada. Essa é a primeira lição. Tenha consciência e valorize a presença de Deus na sua casa. Amém? Segunda lição, devemos buscar a Deus com zelo e reverência. Usar significa força. Usar significa poder. Ou seja, ele tentou ajudar a Deus da sua própria forma, com as suas próprias forças. Ele tentou ajudar a Deus na carne, ao tocar na arca e impedir que a arca caísse. Fazia parte do plano de Deus essa situação. Então Uzá tenta intervir com suas próprias forças. Mas para servir a Deus existe uma forma estabelecida por Ele mesmo. Vou pular dessa história um pouquinho para dar um outro exemplo. Deus chama Abraão e fala: Abraão, você será abençoado. De ti virá uma descendência grande, enorme, que nem a areia você não consegue contar a areia da praia, você não consegue contar as estrelas do céu. Da mesma forma, você não vai conseguir contar o tanto de descendente que você vai ter. Ok, isso acontece. Abraão já era velho, Sara já era velha. Os anos se passam, nada acontece. Os anos se passam, nada acontece. Os anos se passam, nada acontece. E então eles têm uma brilhante ideia: vamos ajudar Deus. Deus prometeu, mas parece que ele não está conseguindo, então vamos ajudar ele. Olha, chama a Agar, Abraão, se deite com ela, então você terá o filho da promessa. E dessa forma nasce Ismael, o filho da tentativa humana. Mas Deus ainda tinha sua promessa de pé. E então nasce Isaac, o filho da promessa. O que acontece é que com Uzá é uma coisa semelhante. A arca tinha que chegar até Jerusalém, mas ele tenta com a sua própria força humana ali fazer algo para Deus. E meus irmãos, nós não devemos andar na carne quando nós estamos nos relacionando com Deus. Nós não devemos andar na carne quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, mas devemos viver na graça. Nós devemos depender da voz do Senhor, da palavra do Senhor, inclusive da forma como nós nos relacionamos em nossas casas. Não devemos deixar a carne imperar, a força humana imperar, mas devemos ser cheios de graça e deixar Deus operar em nós e através de nós. Obed-Edom, a palavra Obed-Edom são duas, né? Obed e Edom. Obed significa servo. Edom vem de Adão, que significa vermelho como sangue, vermelho como barro. Ou seja, Obed-Edom significa servo do sangue. Pega isso. Obed-Edom, servo do sangue. Aquele que tentou com as suas próprias forças morreu, mas aquele que recebe a presença de Deus como um servo do sangue, ele prospera. Nós somos chamados para servir a Deus, servir ao nosso próximo, e isso inclui também a nossa casa, meus irmãos. Nós devemos estabelecer uma cultura de serviço em nossas casas. Esposas servindo seus maridos, maridos servindo suas esposas, filhos servindo seus pais, pais servindo seus filhos. Lá em casa a gente tem um negócio muito legal, eu queria compartilhar com vocês. Após a refeição, a gente fala para o Manu: olha Manu, agora você vai servir a gente, leve os pratos para a pia. E ele vai todo feliz, ele leva o prato na pia e fala: olha papai, eu servi a mamãe, eu levei o prato dela. Olha mamãe, eu servi o papai, eu levei o prato dele. É uma coisa simples, meus irmãos, mas que de pouco em pouco o coração dele está sendo ministrado de: olha, eu preciso servir os meus pais. Ele leva o prato da Zoe e fala: olha papai, eu servi a Zoe, eu levei o prato dela. Ele está servindo a irmã dela. Porque, meus irmãos, nós fomos chamados para servir. E é através do sangue de Jesus que isso é possível. Através do sangue de Jesus Cristo. Edom significa Adão. Vamos voltar ao jardim. Deus cria Adão. E ele então fala assim: olha, ele se chamará Adão, ou seja, vermelho como sangue. E sempre que Deus chamava Adão, ele falava assim: vermelho como sangue, vem cá. Vermelho como sangue, estou aqui. O que isso implica? É através do sangue de Jesus que nós temos comunhão e relacionamento com Deus. É somente através do sangue de Jesus Cristo derramado no Calvário, é somente através da obra redentora que nós temos acesso ao Pai, e que então nós podemos viver de uma forma servidora. Obed-Edom, ele recebeu a presença de Deus porque ele tinha sangue, ele era servo do sangue, ele era servo de Jesus Cristo.
Então Uzá nessa história representa a justiça própria. Vamos ler Isaías capítulo 64, verso 6. Isaías 64, verso 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Deus olha para a nossa justiça própria, Deus olha para os nossos esforços humanos e fala assim: olha, isso é para mim como trapo de imundícia. O que é trapo de imundícia? Quando a pessoa estava ferida, era com esse objeto que ela limpava. Quando as mulheres estavam menstruadas, era isso que elas colocavam ali na sua região íntima. Quando a pessoa estava morta, era disso que tapava os buracos para não sair sangue. Isso era um trapo de imundícia. Deus olha para nós e para a nossa tentativa humana de agradar a Deus, para nossas obras falhas, a nossa justiça própria. Deus, eu vou tentar por mim mesmo. Deus, eu vou jejuar porque eu quero isso. Deus olha para nós e fala assim: isso é trapo de imundície. Isso soa para mim como imundo. O que Uzá tentou fazer era imundície, porém Obed-Edom representa aqui a justiça de Deus através da obra redentora de Jesus Cristo. Através do sangue do Calvário, agora nós somos aceitos e nós podemos carregar e ter a presença de Deus em nossa casa. Não é por mérito, meu irmão, mas é por graça. Não é por mérito, mas é pelo sangue de Jesus. A diferença entre Uzá, que morreu ao tentar tocar na arca sem reverência, e Obed-Edom, que foi abençoado por acolhê-la com zelo e respeito, é um grande alerta para a necessidade de temor e reverência diante da presença de Deus. E quando eu falo de temor e reverência, não é só de, eu preciso ter um terno, um paletó. Não, eu estou aqui, tranquilo, mas com temor e reverência. Temor e reverência não é uma atitude externa, mas é algo interno. Opa, eu sei onde eu estou pisando, deixa eu tirar a sandália dos meus pés. Temor e reverência é ter a consciência de que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o único que se exaltou a si mesmo, como nós lemos aqui no início do culto, está diante de nós. Deus está em nossas casas. Será que eu tenho que agir desse jeito? Deus está aqui. O problema, meus irmãos, é que nós não temos fé que Deus está nas nossas casas. O problema é que a gente se esquece que Deus está na nossa casa. A gente comete certas coisas porque nós esquecemos que Deus está lá. A gente comete certas coisas porque nós, verdade, a arca está aqui, né? Nem lembrei. Porque se nós entendêssemos que 24 horas por dia, 7 dias na semana, a presença de Deus está em nós e diante de nós, eu acredito que as coisas seriam diferentes. Então esse é a segunda lição. Devemos buscar a Deus com zelo e reverência. Terceira, Deus tem para nós bênçãos que transbordam. No versículo 12 nós vemos que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tem. Isso virou notícia. Em 3 meses isso virou notícia, a ponto de que foram até o rei Davi, entraram diante da presença do rei, que era algo muito complicado de acontecer, somente para falar isso. Olha, rei, lembra de Obed-Edom, aquele que você deixou a arca há 3 meses atrás? Você precisa ver o que está acontecendo. Eu imagino as plantações de Obed-Edom frutificando de uma forma muito diferente do que em toda a sua vizinhança. Eu imagino o seu gado dando luz de uma forma, descontrolada. Eu imagino os filhos de Obed-Edom tendo uma prosperidade, tendo uma saúde. Eu imagino a casa de Obed-Edom, o relacionamento dele com sua esposa, tudo florindo, tudo acontecendo. E alguém foi e viu isso, a vizinhança deve ter se movido. Eu imagino a casa de Obed-Edom sendo o centro turístico da cidade. Olha, vocês precisam ver o que Deus está fazendo naquela casa. De maneira tal que avisam o rei: olha, rei, o Senhor tem abençoado Obed-Edom e tudo o que ele tem. E eu tenho certeza que é por causa da arca. Não era pelo aquilo que Obed-Edom estava fazendo, mas era quem estava na casa dele, a presença de Deus. Obed-Edom, segundo os historiadores, não tinha muitas posses. Ele era de certa forma pobre. E isso se dá também porque ele era levita, ou seja, ele não tinha trabalho, ele não tinha herança. Ele só vivia na medida do que tinha ali na presença do Senhor, no serviço sacerdotal. Ele não podia ter muitos bens, ele não podia ter herança. A sua herança era o próprio Senhor, o seu sustento era o próprio Senhor. Então Deus honra a sua devoção.
Deus honra a sua entrega e o abençoa em todas as áreas. Eu quero ler com os irmãos Salmo 128. É o salmo da minha vida. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Todo, tá? Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera. Os seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante todos os dias da sua vida. E veja os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Obed-edom era um homem bem-aventurado que temia ao Senhor. E ele viu tudo em sua casa prosperar. Tudo, meus irmãos, não era só uma coisa, não, era tudo. Tudo em sua casa prosperava, foi abençoado. Isso nos representa que a vida bem-sucedida é resultado de uma vida na palavra de Deus. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer viver bem, tema ao Senhor e a sua palavra, obedeça a Deus. Nós somos chamados para andar em prosperidade, mas isso não acontece do nada. Não é destravando uma chave na sua mente, como os coaches fazem, não. Mas é vivendo a palavra de Deus. É só dessa forma que você será abençoado. Há alguns princípios de entrega e generosidade que precisam ser cumpridos. As bênçãos que vieram sobre a casa de Obed-edom foram tão evidentes que chegaram ao ouvido do rei. As notícias se espalharam. E isso nos lembra que, como nós somos fiéis, as bênçãos não atingem até nós. Aquilo que chega até nós não para até nós, mas tem que influenciar também as pessoas ao nosso redor. O que o Senhor tem para nós vai para além de nós mesmos. Toda vez que o Senhor te abençoa, não é somente para você, mas é para quem está ao seu redor. É para que o nome dele seja glorificado. Aquilo que o Senhor tem entregado nas suas mãos não deve parar nas suas mãos, meu irmão, mas deve abençoar famílias que estão ao seu redor. A bênção ela não começa no templo. A bênção na vida de Obed-edom não começou aqui no templo. Deus não está interessado nessas 4 paredes, mas Deus está interessado na sua casa, na sua família, nas suas gerações. A bênção que o Senhor tem para você é para a sua casa. E quando a palavra fala casa de Obed-edom, não é somente a estrutura da casa, não é somente o seu lar, mas é as suas gerações. Nós vamos chegar lá. Deus quer promover isso na nossa casa também, meus irmãos. Um ambiente onde a presença dele está. Um ambiente de milagres. Eu quero declarar na sua vida, a sua casa será um ambiente de milagres. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos dele obedecer. Quando uma família valoriza a presença de Deus, ela experimenta bênçãos que vão além do material. Que vão além do espiritual, que vão além do normal. Deus tem bênçãos abundantes para nós, amém? 4ª lição, fidelidade gera influência. E eu acabo nesse tópico. Então, primeiro devemos valorizar a presença de Deus nas nossas casas. O segundo, devemos buscar a Deus com zelo e reverência. O terceiro, Deus tem para nós bênçãos que transbordam. E o quarto, a fidelidade gera influência. E eu quero ler com os irmãos 1 Crônicas capítulo 15. 1 Crônicas capítulo 15, eu vou ler alguns versículos aqui isolados que eu vou destacar uma coisa só. Davi fez também casas para si mesmo, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Então ele disse: ninguém pode levar a arca de Deus, a não ser os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca do Senhor e os servirem para sempre. O que está acontecendo aqui? Deixa eu situar os irmãos. Chega o rei Davi e fala: olha, rei Davi, Obed-edom está sendo abençoado em tudo. E então Davi responde: eu vou lá e vou trazer a arca. Só que agora Davi entendeu. Ele se lembrou a forma como deveria acontecer. E então ele reúne todos os levitas para ir buscar a arca e levar à cidade de Davi. Versículo agora 17, desse mesmo capítulo 15. Capítulo 15, verso 17, diz assim: assim os levitas designaram Emã, filho de Joel, e dos irmãos dele, Asaf, filho de Berquias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos, a segunda ordem, Zacarias, Benê, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maazéias, Matitas, Elifeleu. Quem quer dar nome nos filhos está aqui, ó, a lista, boa. Miqunéias e os porteiros, Obed-edom e Jeiel.
Eu falei um monte de nome difícil aqui para chegar nesse nome. Obed-edom. Ele era levita. Ele foi designado para ser porteiro. Versículo 21. Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azarias, com harpas em voz e baixo, para conduzir o canto. Obed-edom também cantava. Ele era um levita. Ele fazia voz de baixo. Olha aí, a divisão de vozes já existia há muito tempo. Versículo 24. Sebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas diante da arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Obed-edom novamente servindo ao Senhor no zelo com a arca. O que nós vemos aqui? Eu quero agora pular para o capítulo 26. Capítulo 26, versos 4 e 8. Os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus tinha abençoado a Obed-edom. Também a seus filhos, Semaía, nasceram filhos, que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías foram Otni, Rafael, o único nome aqui, né? Rafael. Do nada tem um Rafael. Obed e Euzadab, cujos irmãos eram Eliú e Semaquerias, eram homens valentes. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom. Eles, seus filhos, seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62. Isaac, o que você leu esse monte de nome, esse monte de coisa? 62 homens. A geração de Obed-edom continuou servindo ao Senhor junto com a arca. A atitude de um homem impactou 62. A atitude de Obed-edom impactou seus filhos, seus irmãos, os filhos de seus filhos e todos os homens da família. E quando diz a Bíblia, diz homens, está representando também as mulheres aqui. A história de Obed-edom não termina com a saída da arca de sua casa. Imagina, né? 3 meses. Fui totalmente abençoado. Agora você quer tirar a arca de mim? Ficou lá com Abinadab 20 anos. Deixa pelo menos 20 aqui também. Mas ele não se moveu nesse pensamento. Mas ele continuou servindo ao Senhor. A arca junto ali na cidade de Davi. O compromisso que ele teve com a presença de Deus influenciou profundamente todas as suas gerações. O que seus filhos têm assistido de você? Será que eles têm visto uma pessoa comprometida com a presença de Deus? Sua família foi marcada pelo serviço no templo. Toda a família de Obed-edom servia no templo, servia na igreja. E isso mostra que a escolha de valorizar a presença de Deus tem repercussões que vão além da nossa vida. Quando você escolhe se posicionar diante da presença de Deus, isso tem implicações que vai através de você, além de você. Deus, Ele é o Deus de Abraão, Ele é o Deus de Isaac e Ele é Deus de Jacó. Ele é um Deus de gerações. Deus não está preocupado somente com você. De repente Ele está ministrando ao seu coração agora. Olha, talvez você precise se posicionar, porque não é somente você que está em jogo, mas é toda a sua geração. Um detalhe desse texto, né, em 2 Samuel, capítulo 6 e 13, diz que a cada 6 passos que os levitas davam, Davi parava tudo e sacrificava. 6 passos, parava tudo, sacrificava. A distância da casa de Obed-edom até Jerusalém era de em torno de 12 quilômetros. Imagina você percorrer 12 quilômetros de 6 em 6 passos, parar, sacrifício e adoração. 6, parar, sacrifício e adoração. Eu pesquisei, dava em torno de 16 mil passos para percorrer essa distância de 12 quilômetros. 16 mil passos dividido por 6 dá 2.667 sacrifícios. Então nessa distância de 12 quilômetros, eles percorreram 16 mil passos. E nesses 16 mil passos, eles pararam 2.667 vezes para adorar ao Senhor. Olha só que coisa. Tá, Isaac, o que isso está dizendo? O número 6 na Bíblia é o número do homem. O número 7 é o número de Deus, perfeição. 7, perfeição. 6, tentativa de perfeição, não chega no 7. Não é perfeito. O homem foi criado no 6º dia. Em diversas outras passagens, o número 6 está associado à humanidade, está associado à incompletude, está associado na tentativa, no esforço humano.
E Davi, ele entendia isso. Uzá tinha morrido já na primeira vez. E agora na segunda vez Davi entende, opa, não é pelo esforço humano. Então toda vez que chegar no 6 a gente para, sacrifica, adora a Deus. Então vem o 7º, e depois 8, 9, opa, chegou 6 de novo, vamos parar tudo, sacrifica a Deus. Porque eu não quero mais fazer das minhas próprias forças. Eu não quero mais fazer do meu próprio jeito. Eu não quero mais tentar com minhas próprias forças, com o meu próprio jeito, mas eu quero a presença divina. Eu quero a perfeição de Deus. E então, dia e noite, eles andavam sacrificando. Andava, sacrificava. Andava, sacrificava. Davi sacrificava porque só se pode acessar a presença de Deus através do sangue de Jesus. Não é pelo nosso mérito que nós fomos chamados, mas é pelo sangue de Jesus, aleluia. Não é por esforço humano que nós iremos adentrar na Nova Jerusalém, mas é através do novo e vivo caminho, através do sacrifício de Jesus Cristo, aleluia. Se alguém tocasse na arca, o resultado seria a morte. E parece que Abinadab não instrui isso aos seus filhos, Uzá toca e morre. A arca ficou por 20 anos na casa dele, e o resultado foi o quê? A morte do seu filho. Olha a importância de instruirmos os nossos filhos. Em contrapartida, Obed-edom em 3 meses foi totalmente abençoado. E os seus descendentes, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, continuaram a servir o Senhor fielmente. A sua família não apenas recebeu a presença de Deus, mas também se comprometeu a servir de maneira prática. Eles não tinham apenas a presença de Deus em casa, mas eles falaram, opa, a presença de Deus está aqui, então vamos continuar servindo a Ele. O serviço não era somente na casa, mas era no templo. O serviço não parou enquanto havia bênçãos, mas perdurou de geração em geração. Aleluia. Isso se refletiu em 62 descendentes. Uau! Glória a Deus. Quando se edifica um altar, meu irmão, é perene. Quando você edifica um altar na sua casa, é de uma vez por todas. Quando você chega na sua casa e fala, família, agora essa casa será um altar onde o Senhor habita, acabou. Preste culto ao Senhor na sua casa, meu irmão. Levante um altar de adoração a Ele lá. Ah, Isaac, mas só tem 5 minutos, é 5 minutos. Ah, Isaac, mas só tem 1 minuto, onde está todo mundo? É nesse minuto que o altar do Senhor vai ser erguido e que juntos vocês irão adorar a Deus. Faça isso, meu irmão, valorize a presença de Deus na sua casa. Isso nos ensina que nosso relacionamento com Deus gera uma influência duradoura na nossa descendência. Como pais e líderes da nossa família, devemos considerar os impactos da nossa devoção a Deus sobre nossos filhos e netos. Quando nós nos posicionamos diante ao Senhor, nós deixamos um legado de fé que perdura por gerações. Quantos aqui não conhecem homens de Deus que já se foram, mas que o legado continua? Esse foi um servo de Deus, esse foi um homem de Deus, esse serviu ao Senhor com integridade. Para encerrar, Jonathan Edwards, ele tem uma frase que diz assim: Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. Nenhum de nós aqui vive em vão. Cada um de nós vai deixar um legado, vai deixar uma mensagem, vai deixar uma representação para suas próximas gerações. O pastor Barradas, um líder nacional do ministério Growing Kids, lá dos Estados Unidos, ele, numa palestra na cidade aqui de Macaé, no Rio de Janeiro, ele afirmou que o grande dilema dos pais são 2. Primeiro, deixar uma herança para seus filhos. E o segundo, preparar herdeiros para herdar a herança deixada por eles. Então nós como pais temos 2 desafios: deixar uma herança, que é algo físico, algo tangível, e preparar herdeiros para herdar essa herança, que já é algo que não é tão físico assim, não é tão palpável, mas é relacionamento. E a solução para ele é que nós devemos fazer as 2 coisas juntos. Enquanto nós preparamos uma herança, ou seja, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós nos esforçamos, enquanto nós provemos, devemos preparar os herdeiros. Não adianta você só correr atrás da herança se não tem herdeiro. Nós vemos aqui histórias de muitos homens que deixaram heranças, mas que acabaram ali. Seus filhos não conseguiram dar posteridade à sua herança. Se acabou ali, por quê? Porque se preocupou mais com a herança do que com o herdeiro. E também não adianta você formar um herdeiro se não tiver uma herança. É preciso ter um equilíbrio nesses 2 lados.
E aí eu quero promover essa reflexão, né? Qual legado nós estamos deixando? Qual herança nós estamos deixando e quais herdeiros nós estamos deixando para que vivam nessa herança? Alguns sociólogos criaram a regra das 5 gerações. Como um pai cria seus filhos, o amor que ele dá, o carinho que ele dá, a provisão que ele dá, a estrutura emocional que ele promove, impacta em 5 gerações. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, seus trisnetos e seus tataranetos. 5 gerações são impactadas com a forma como um homem lida ali com os seus filhos. Ou seja, o que os pais fazem para seus filhos permanece por pelo menos 5 gerações. As próximas gerações podem não se lembrar de você, podem não conhecer quem foi você, mas aquilo que você fez na criação dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos vai perdurar. Talvez podem não lembrar que o Isaac foi o tataraneto, mas os ensinos que eu estou transmitindo vão chegar lá. Eu tenho certeza que a postura de vida que eu estou levando vai chegar lá de alguma forma, se Jesus não voltar antes. Daqui a 5 gerações é bem provável que as nossas realizações profissionais sejam esquecidas, mas o nosso legado vai permanecer. E eu pesquisei, eu até compartilhei com algumas pessoas isso, uma pesquisa formidável. Um jornalista chamado Al Sanders, um jornalista americano já falecido, ele criou uma obra chamada Crise na Moralidade. Ele fez uma pesquisa comparando 2 homens, um ateu e o outro cristão. Esse homem era Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um teólogo, pastor e missionário muito relevante na história do cristianismo. E o ateu que ele escolheu pesquisar foi Max Jukes, que foi um ateu contemporâneo de Edwards. E esse ateu frequentemente questionava Edwards, debatia com Edwards sobre a existência de Deus. E o que esse jornalista fez? Ele catalogou toda a descendência desses homens. Ele foi atrás de todos os registros dos descendentes de Jonathan Edwards e de todos os descendentes de Max Jukes. Ele foi nos cartórios, levantou os nomes de todos esses descendentes e então começou a pesquisar o que aconteceu com essas pessoas, quem foram esses descendentes. E as diferenças, meus irmãos, são impressionantes. Max Jukes, o ateu, ele viveu uma vida ímpia, obviamente, não servia a Deus. Ele se casou com uma moça igualmente ímpia. E os filhos, as pessoas através dessas gerações, 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos e foram presos por seus crimes, 7 se tornaram assassinos, 100 foram alcoólatras e mais da metade das mulheres eram prostitutas. Desses 567 descendentes que ele conseguiu pesquisar, que ele teve e achou, isso custou ao cofre, às finanças dos Estados Unidos, aos cofres públicos, $1.250.000. Porque foram todos ruins, maus, presos. Já na descendência de Jonathan Edwards, ele achou 1.394 descendentes. Desses 1.394, 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de faculdades. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes dos Estados Unidos, 100 foram advogados, 60 foram médicos, 75 foram oficiais do exército e da marinha americana, 100 foram missionários e pregadores, 60 foram autores de livros de renome, 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos e 80 se tornaram funcionários públicos. Alguns como governadores de alguns estados, outros como diplomatas. E os descendentes de Jonathan Edwards não custaram nenhum centavo ao cofre público dos Estados Unidos. É uma pesquisa muito doida, assim, cabulosa. Um era ateu e o resultado da sua descendência era catastrófico. Outro era servo do Senhor e o resultado da sua descendência foi bênção. O que nós estamos construindo na nossa família implica no dia a dia, meu irmão. É no dia a dia que você vai construindo um altar de adoração, que você vai direcionando, vai colocando princípios, vai colocando valores, e isso vai perdurar de geração em geração. Se coloque de pé.